aí dando início a mais um culto. Bom aí estarmos juntos. Espero aí poder nessa noite a gente oferecer aí o melhor, fazer o melhor aí para o Senhor, né? Enquanto você está chegando, eu estou aqui regulando aqui a minha iluminação. Ok. Boa noite, Maria da Paz. Boa noite, Rita Vinhas. Boa noite, ao Hélio Toscano. Quem mais está chegando aí? É bom ter esse momento, né, querido? De junto, poder louvar a Deus, poder glorificar. Estou aqui mexendo aqui no som ao mesmo tempo, para tentar fazer um louvor aqui pra gente. Então, boa noite a Graça Pimenta, boa noite a Daniele Soares. Hoje nós tivemos a ceia, foi um momento ali muito assim especial. Nós não teremos a ceia agora à noite, mas daqui a pouquinho mais nós vamos ter algo, né, que é importante para nós. É o momento de nós louvarmos a Deus, de pedir aí a sua orientação. Enquanto vocês estão chegando, eu vou colocar o meu fone, que eu esqueci. Aguarda um momentinho só. Quem sabe essa música pode cantar comigo. Não sei se você está conseguindo ouvir. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, Ele nos faz limpo, Ele nos faz puro. Deus abençoe Fátima Araújo. Deus abençoe Luiz Antônio. Nada além do sangue, meus irmãos. Você que é livre, aleluia. Declare: oh, sim, ó Pai, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre, declare com toda a sua força. Aleluia. Eu sou livre.
nada além do sangue de Jesus. Oh Pai, nós te amamos. Foi na cruz, foi diante do teu altar, Senhor, que nós fomos perdoados pelos nossos pecados, fomos transformados, Senhor, pela fé. Oferecemos a Ti a nossa adoração nessa noite. Os seus pecados foram perdoados. Os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Boa noite, Fabiano Peixoto. Boa noite, Catarina. Aleluia. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Declare algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ele te purifica, Ele restaura a sua vida, Ele fortalece o teu ser nessa noite. Você pode declarar, você pode cantar com toda a sua adoração. Quão grande és tu! Oh, grandioso és tu, Senhor! Grandioso és tu! Então minha alma pra Ti, Senhor. Grandioso és tu! Tu és grandioso, Senhor. Tu és grandioso. Tu és grandioso na sua vida, Pedro Paulo. Tu és grandioso na sua vida, Daniele, que fez aniversário essa semana. Tu és grandioso na vida de cada um dos irmãos que nos acompanham. Tu és grandioso, Senhor, na vida de cada um daqueles que tem a sua fé restaurada. Porque o sangue do Cordeiro é que tem fortalecido, é que tem restaurado a sua vida. Aleluia. Oh, Senhor, nós te agradecemos pela Tua presença. Nós te agradecemos pela Tua bondade. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua fidelidade, por mais um momento de aqui estarmos juntos para glorificar e para adorar o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, nós aí estamos juntos mais uma vez, né? Não estamos aqui com todo o nosso equipamento, né? Aqui é um equipamento domiciliar, então se houver alguma diferença no som, né? Você pode aí falar ou escrever, né? Melhor, né? E aí vamos estar tentando ajudar. Temos visto aí a boa mão de Deus, temos visto Deus agir, temos visto a fidelidade do Senhor, como Deus tem assim nos renovado, como Deus assim tem nos fortalecido. E hoje pela manhã nós estivemos celebrando a ceia do Senhor. Então aqueles que estavam em casa, que nos acompanharam também,
puderam ali participar. E nessa noite vamos dar sequência a essa mensagem. Porém, eu quero reforçar os avisos, lembrando, né, que nós teremos na próxima segunda agora culto de oração às 20 horas e 30 minutos e na quarta-feira também 20 horas e 30 minutos. E durante esse período de janeiro todo e 2 semanas de fevereiro, você vai estar sendo avisado, nós teremos 2 cultos aos domingos. Tá? Teremos um culto presencial às 9 horas da manhã e teremos um culto online às 18 horas, como está acontecendo e estará acontecendo durante todas as semanas. Então, cada dia nós fiz uma escala, também para que eu possa, durante esse período, descansar um pouco a mente, orar, pedir a Deus a direção. O que eu posso afirmar para você, que temos grandes planos para esse ano de 2022, estamos aí com alguns planejamentos e em breve, né, estarei assim, avisando a igreja, orientando, compartilhando aí com vocês, tá bom? Então, aguarde que nós temos boas notícias. Você que é dizimista, que é ofertante, eu não tenho aqui a conta da igreja, mas de cabeça, porque o valor do meu dízimo, da minha oferta já é debitado, automático, então eu não gravo a conta da igreja. Mas tem aí, né, os irmãos que tem aí podem passar, colocar aí no vídeo para mim, por favor. Deus abençoe Marcelo França, Deus abençoe a todos. Deixa eu beber aqui uma água e vamos dar início à mensagem. Então, queridos, no mês agora de fevereiro, na segunda semana ou terceira, que vai começar o projeto social de fevereiro, né? Recomeçar, né? Um novo início de mais um ano. Nós temos bastante profissionais que vão participar conosco. Então, você que talvez possa querer oferecer o seu serviço, você se coloque, né, à disposição, procura a minha esposa Cristina e pode ter certeza que nós temos um local, né, para você. Desde aquele que vai abrir a porta, recepcionar, arrumar o espaço, atender cada um daqueles que chegarem ali, até os próprios profissionais, e no término nós fechamos, limpamos tudo e aí seguimos para mais um dia. Então temos feito assim e eu acredito que este ano de 2022 nós teremos aí uma procura muito grande e graças a Deus, Deus tem enviado esses profissionais, mas nunca é demais. Caso você tenha um médico, alguém que você possa indicar, possa falar do projeto, né? E se assim você quiser, o que você precisa primeiro saber? Se informe, procure saber os horários, o que nós fazemos, como nós mantemos, né? Quantos profissionais, quantas pessoas nós atendemos durante esse ano de 2021, para que com argumentos você possa apresentar o seu trabalho. Então, como o título da mensagem durante esse mês se preparando, né, para as despedidas, se despedir, cada dia eu tenho falado de uma coisa, e se preparando para as coisas boas. Então, está aí uma excelente oportunidade de você colocar essa palavra em prática, né? Se preparar para conhecer esse projeto melhor do Coração Voluntário e se preparar tendo informação, porque não tem nada pior do que quando você vai apresentar um produto, um trabalho, e aí a pessoa te faz, parece que justamente aquela pergunta que você não sabe. Pode acontecer? Pode. E se isso acontecer, você vai dizer, olha, eu vou falar de tudo. Essa parte aqui eu não tenho a precisão, mas em breve estarei retornando. E aí você retorna e fala para tirar qualquer dúvida. Então, esse aí é os nossos avisos. E vamos agora ao ponto principal, que é o assunto aí da mensagem, né? Então, hoje eu iniciei falando sobre uma das coisas que nós precisamos nos preparar
para ter uma vida de santidade e se despedir de quê? Se despedir daquilo que é impuro, daquilo que nos separa, daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que inunda o nosso coração com coisas negativas, com coisas que não acrescentam em nada. E quantas são as coisas, não é, querido? Que todos nós sabemos de um simples noticiário, de uma simples propaganda, de algo que você vê, de algo que mando para você a informação e às vezes você fica meio que rendido, né? Abatido, prostrado. Quantas notícias eu recebi este ano de 2021 que me deixou prostrado, né? Quantos acontecimentos aconteceu comigo, né? Principalmente nesse final de 2021, que eu fiquei muito prostrado, muito para baixo. Então, essas coisas, elas acontecem. Não tem como você se preparar para os imprevistos, mas precisamos pensar no futuro, né? E quando pensamos no futuro, nós nos preparamos, e quando vem esses imprevistos, a gente, não é que você não se abale, não é que você, né, não fique abatido, mas você não perde seu chão, você consegue se restabilizar, tá? Então, já dizia uma pessoa que às vezes nós somos muito míopes, né? Não conseguimos enxergar o além. O máximo que você consegue ver é o presente. Nós não podemos só olhar o presente e ficar olhando o passado. Precisamos visualizar o que virá à frente e se preparar para isso. Então, o que nós temos visto é que não somos pegos de surpresa, não somos pegos de surpresa quando Deus nos fala, né, da sua vinda. E os sinais estão aí, por toda parte. Só não vê quem não quer, né? Que tem essa visão míope, está ali, né? Alheio aos problemas. Então nós temos visto Deus nos preparando, Deus nos ajudando, Deus fortalecendo as nossas vidas, e conto aí com a sua presença, conto aí com as suas orações, conto com a sua participação. Quando você entende que o mundo que você vive não tem como você se safar dele, né? O fato de você ser um cristão não significa que você não está presente neste mundo, né? Você está presente, porém existe um problema. Que problema é esse, né? Os contratempos que vêm. Então, quando você busca essa presença de Deus, quando você se fortalece nele, e quando você tem uma igreja para apoiar, para sustentar, se torna-se muito mais fácil de você se reerguer, se levantar e dar a volta por cima. Vamos fazer assim uma oração? Amém. Senhor, nesse exato momento, eu quero te pedir por todos aqueles que nos acompanham em uma das redes sociais, por todos aqueles que estão presentes, por todos aqueles, Senhor, que serão fortalecidos por essa palavra, que tem sido nosso parceiro, nos abençoando com o seu trabalho, com o seu talento, financeiramente. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja nos direcionando para cada uma das coisas. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos da Tua orientação agora, para que o Senhor possa falar conosco e nos fortalecer cada vez mais. Amém. Boa noite aí o Carlos Pimenta, boa noite Ronaldo Costa. Então, falando sobre essa questão de santidade, Jesus nos dá um exemplo aqui no Evangelho de João, João 17, versículo 19, quando ele diz assim: em favor deles me santifico,
para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, essa é uma pergunta, é um questionamento que você precisa fazer, né? Nós sim temos que nos santificarmos porque somos pecadores, temos muitas falhas. Mas e Jesus? Por que Jesus se santificou? Se ele não tinha pecado? Então aqui você vê claramente um gesto, um ato de amor, por amor a nós, né? Para que também eles sejam santificados pela verdade. Em favor deles eu me santifico, se referindo a nós, né? Um ato de amor, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, nós não temos o direito de cancelar, de ignorar, de não valorizar algo que foi feito com tanto amor, com tanto esforço e com tanta dedicação através de Jesus. Viver para Deus, querido, é uma escolha, né? Não é uma imposição, não é uma situação em que você é obrigado. Você pode visitar uma igreja, você pode conhecer a palavra, mas, como disse uma vez uma jovem, perguntando para um pastor, pastor, eu posso ter uma vida de vício? Pastor, pode. Pastor, eu posso ter uma vida de voltar a jogar? Pode. Pastor, eu posso andar com as minhas amigas do mundo? Pode sim. Pastor, eu posso voltar a beber e mesmo estando aqui na igreja eu posso fumar? Pode. E aí a pessoa parou e questionou, pastor, então o que eu não posso? A única coisa que você não poderá será entrar no reino dos céus. Então é algo para que você possa pensar, é uma escolha. Enquanto você está aqui, a vida é sua, não há uma imposição. Jesus mostra que existem dois caminhos, né? E você faz a sua escolha. Jesus não disse, se você tem esse caminho, você é obrigado a entrar por ele. Isso não vai acontecer. É uma questão de escolha, né? Por quê? Por que essa escolha? Porque Deus quer que você decida. Assim Deus escolheu em compartilhar, né, as decisões dele conosco. Então isso é um privilégio, como o próprio Jesus. Por amor a eles, por amor a nós, eu me santifico. Então, quando nós nos santificamos, o que é santificar parece ser um bicho, né? Uma coisa do outro mundo, não é. É um fantasma, né? Igual alguns pensam, nada disso. O que é santificar? Se separar. É fazer escolhas. Eu não quero mais essas coisas que sujam a minha mente. Eu não quero mais xingar. Eu não quero mais ter uma vida omissa. Eu não quero mais ter uma vida de ocultismo, viver as coisas, né, baixo de tanto segredo. Não, a minha vida é uma vida transparente. O meu celular pode ficar para que a minha esposa possa ver, os meus filhos. Não tem senha, não tem nada. Porém, existe uma condição. Eu quero que você me peça, né? Eu quero que você se oriente. Me peça, né, para que você possa assim participar, né, das minhas coisas. Então, vamos lá, livro de Atos, capítulo 19, é o texto agora da nossa mensagem que eu comecei hoje, né? Você pode abrir aí, livro de Atos, capítulo 19. Deixa eu ver aqui a parte. Ok. Versículo 8 ao versículo 9. Estamos falando aí dessa escolha e que não é uma imposição, né?
versículo 8 e 9 do livro de Atos, capítulo 19. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Não tinha dúvida, ele estava convicto daquilo que estava falando, né? Lembra daquela decisão, daquela posição que Paulo tomou? E por que ele tomou essa decisão? Qual o motivo dessa convicção? Porque ele foi preparado para isso. Ele foi preparado, foi chamado por Jesus, foi capacitado pelo Espírito Santo. Deus falou com ele e enviou 2 pessoas para discipulá-lo, Ananias e depois Barnabé, que foi o seu companheiro aí de jornada e que teve grande influência. Tal influência essa que Barnabé, sendo um homem manso, né, e cheio do Espírito, e que trabalhou muito isso na vida do Paulo, né, e inclusive eles tiveram uma desavença, se não me engano foram 2, né? Mas em uma delas, Paulo foi um desentendimento tão grande que eles se separam. Mas no final da vida de Paulo, você vai ver Paulo tendo o mesmo comportamento que Barnabé, sendo aquela pessoa mansa e chamando Marcos para estar com ele e participando ali, ajudando no seu ministério. Então, as influências que nós sofremos é uma questão de escolha para nós termos essa vida de santidade. Pense sobre isso. Se você anda, e eu vou falar sobre esse ponto agora, se você anda com pessoas que só falam mal, que só vê as coisas no sentido negativo, né, você vai ficar convincente, não acerca do reino de Deus, mas acerca das coisas do mundo. Versículo 9 de Atos 19. Mas algum deles, que estavam ouvindo a mensagem de Paulo, endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Então, nem todos que estavam ali receberam a mensagem. Alguns se recusaram, alguns tiveram fechar o seu coração. Quando você fala endurecer, fala de raiva, fala de ódio, né? E outros, não se contendo com isso, para mostrar que está insatisfeito, começaram a falar mal, né? Então vamos ver o exemplo que Paulo vai nos dar diante dessa situação, né? Mostrando que uma vida de santidade é se separar, né, de tudo aquilo que você sabe que vai ser negativo, que vai contaminar a sua vida. Observe esse exemplo que Paulo nos dá de como podemos nos santificar. O que Paulo vai fazer? Será que Paulo vai expor a sua sabedoria? Será que Paulo vai usar agora com a mesma autoridade que ele usava antes? Com violência? Não. Olha o que Paulo fez. Paulo se afasta delas. Qual a dificuldade disso? Parece algo simples, né? Mas existem amizades, querido, que às vezes a pessoa te cerca de tal maneira e te envolve tanto que você encontra dificuldade para se separar delas, né? Mas pensa sobre isso. Se esse tipo de amizade não condiz mais com a sua vida que você escolheu agora, ou se pessoas que estão caminhando com você, e essa foi uma decisão que eu aprendi muito cedo, né? Eu pude observar que entre os jovens, nem todos ali de fato queriam viver uma vida com Deus. E eu tive que fazer várias escolhas na minha caminhada de fé, para que hoje eu pudesse estar aqui. E aí eu olho para a vida dessas pessoas que não se arrependeram e o que elas são hoje, como que elas estão no mundo. Então, se afastar, foi isso, algo simples. Então veja, será que a vida de santidade é tão difícil assim? Não é. As pessoas não são obrigadas a saber o que você gosta e o que você não gosta. Mas se tudo que a pessoa manda, você compartilha, diz que é legal, e dá um like, dá uma mãozinha, você está dizendo, pode mandar à vontade. Então existem 2 maneiras. São pessoas
que você tem intimidade, você vai dizer, olha, eu hoje não mais curto isso, né? Eu não estou mais, qual é a palavra que nós usamos mais? Eu não estou, acho que é curtir mesmo, né? Eu não estou mais curtindo isso. Ou então, se é uma pessoa insistente com coisas que são tão inconvenientes, que te desagrada, bloqueia a pessoa e explica, olha, eu estou bloqueando porque eu não quero compartilhar disso, e já falei. Eu achei interessante uma jovem senhora, né? Então ela era um grupo de ciclista, de bem assim que eu comecei, hoje não participo de grupo nenhum de ciclismo, mas era um grupo onde ela participava e tinha mais 2 filhos, era um casal, e tinha o seu esposo. Eles eram aqueles ciclistas de raiz, ou seja, qualquer lugar. Eles iam de bicicleta. Se era para a praia, era família, eles saíam de São Gonçalo para Piratininga, se fosse para Cachoeira de Macapô, era de bicicleta. Quando eles iam em Magé fazer a casa deles, iam todos de bicicleta. Aquelas pessoas que a bicicleta era o seu meio de condução para tudo, porque era a única coisa que de fato eles tinham para se locomover e com um custo baixo. Então, em um desses grupos, foi postada uma coisa em que eu, como eu não fico lendo essas mensagens, mas me chamou a atenção quando ela falou assim, a partir de hoje eu estou me desligando desse grupo, porque o grupo de ciclismo não é para isso, não é para passar vídeos imorais ou para xingar, e essa pessoa não era cristã não. E ela disse assim, porque eu estou aqui com toda a minha família e eu não quero isso. E aí quando eu li aquela mensagem, eu nem quis saber o que ela tinha visto, para não contaminar o meu coração. Eu só fui lá e saí do grupo também, pronto, acabou. Né? Então veja, é uma questão sua, o que as pessoas vão ficar chateadas, aborrecidas. Quem tem que guardar o seu coração, quem tem que proteger a sua vida, né? E é nós que vamos prestar conta, somos nós diante do Senhor. Então, esse foi o motivo pelo que Paulo e os discípulos se afastaram dessas pessoas, no versículo 9. Endureceram o coração. Não quero saber. Se você vem aqui para falar das coisas de Deus, você não é bem-vindo. Se você vem aqui, né, eu não gosto de você porque você é crente. Então, você não pode insistir até que Deus trabalhe no coração daquela pessoa. E se a pessoa ainda fala mal de você, como você vai fingir que nada está acontecendo? Você vai debater com ela? Não. Se afasta. O que a Bíblia diz? O que depender de você, tenha paz com seu irmão. Né? Então nós sabemos que na família existem problemas de passado que o outro não perdoou e que você já nem lembra mais, mas que aquela pessoa não esquece. E aí se torna o convívio difícil. E às vezes não adianta você insistir. Aquela pessoa vai ter que Deus trabalhar no coração dela, né? E às vezes acontece isso entre tio, entre sobrinhos, entre irmãos e assim por diante. Você não vai desejar nenhum mal, você não vai guardar coisas ruins no seu coração, porque isso só vai fazer mal para você, não vai fazer mal para aquela pessoa. É bom falar isso, né? Seu coração precisa estar limpo para Deus atuar. Mas você vai se recusar a estar num convívio de contenda, de confusão. Feche sua boquinha, se afaste, né? E deixa Deus agir. Então esse foi o motivo porque Paulo e os discípulos que foram ali, naquele lugar, em Éfeso, para evangelizar, e encontraram uma parte do grupo, um coração endurecido, recusando-se a crer e começando a falar mal. Aí eu te pergunto, será que isso também pode acontecer entre pessoas cristãs? Eu digo que pode, né? Porque infelizmente não são todos que permitem que Deus trabalhe no seu coração. Pensam que ser um cristão, ser um evangélico, é como aquela pergunta que Nicodemos fez, achando que para fazer parte do reino de Deus precisava de um convite pessoal, precisava de mostrar a sua credencial, e Jesus confronta Nicodemos dizendo, Nicodemos, se não nascer de novo, não poderá entrar no reino dos céus. Então a única condição, querido, para que você possa ter uma vida separada para Deus,
nascer de novo, ou seja, permitir que esses conceitos antigos, velhos, fiquem para trás. Permitir que o Espírito Santo comece a moldar o seu caráter, o seu temperamento. Ou coisa difícil é controlar o nosso temperamento. Tá? Quando tudo está bem, é muito tranquilo. Mas quando a chapa esquenta, quando algo vem de surpresa e que você não se prepara para aquele momento, você é surpreendido com a sua própria natureza. Então, Paulo fez essa escolha. Na segunda metade do versículo 9 de Atos 19, vai dizer assim: Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então, o que Paulo fez? Paulo não desistiu de fazer aquilo que era o propósito dele, porque algo ruim aconteceu, então não vale mais a pena. Algo ruim aconteceu, então estou perdendo meu tempo. Não, nós não podemos colocar tudo num saco só e jogar fora. Nós precisamos separar, né, conforme a Bíblia diz, o joio do trigo. E para fazer isso, tem o seu tempo certo. Né? Então, só uma maneira de nos prepararmos para ter uma vida íntima com Deus. E essas foram as palavras de Jesus: santificando-os na verdade. Jesus é a verdade. Os ensinamentos dele foi o que ele viveu, foi o que ele registrou daqueles que o seguiram. E essa frase é uma oração de Jesus em favor dos seus discípulos, na sua despedida. Né? Então, nós precisamos, a cada dia, se aproximar dessa verdade que liberta, que se chama Jesus. Se aproximar de que maneira? O que você está fazendo aqui agora? Né? Eu vejo aí o momento da oração online, eu não vejo como algo ruim, como algo que os crentes não querem ir mais à igreja. Não vejo nada disso. Né? Eu vejo que estamos nesse período de transição e reajustando muitas coisas. Lógico, nós sabemos disso e nós temos visto isso agora. Há um tempo atrás, as pessoas falavam assim: o meu desejo é trabalhar de casa. Lembra disso? Eu não aguento mais pegar ônibus, não aguento. Aí começaram com essa coisa de trabalho dentro de casa, né, online, devido à pandemia, aquela coisa toda. E aí chegou um tempo que a pessoa já não aguentava mais ficar dentro de casa. Gente, eu não aguento. Eu pensei que era fácil. É mais difícil, porque eu trabalho mais, né? Eu ainda tenho que resolver os problemas de casa, tenho que resolver os problemas, né? Porque as pessoas pensam assim, né? Quando eu estou trabalhando, a minha casa para, tudo para, a vida continua. E aí as pessoas observaram, né, que é algo bom, mas tudo que é demais também cansa. Então, os cultos online eles são importantes, sim, mas eu acredito que estar presente, ter esse contato, né, ao vivo, e nós estamos chegando a essa conclusão, de fato é muito melhor. Então, aproveitando aí esse gancho, né, para mostrar a importância de nós nos envolvermos. E o que nós não podemos fazer é ignorar o que a Bíblia diz. Às vezes nós condicionamos a palavra de Deus a um ponto que você gosta, e aquilo que te confronta você ignora. Não, isso aqui não é para mim. Tá? Isso aqui não tem nada a ver, não é o momento. Eu já entendo e eu estou tendo esse cuidado assim, de uma maneira muito com calma, devagar, falando ponto por ponto, para poder extrair o máximo dessa palavra. Né? Então, essas pessoas que estavam aqui recusando, endurecendo seu coração, falando mal, é uma coisa interessante. Às vezes você leva dias, semanas, meses, anos para convencer uma pessoa a estar no caminho do Senhor, mas uma pessoa que tem essa coisa ruim de falar mal, né?
o apóstolo Paulo diz que essas pessoas são como câncer. As palavras delas corroem e matam muitas pessoas. Então, como que essas pessoas têm um poder, né, de mudar, às vezes, o coração de pessoas próximas a você, que te conhecem, mas é um espírito mesmo, né? É um espírito que tem tirado muita pessoa do caminho do Senhor. Então, essas pessoas têm um poder de persuasão, de contaminar os corações e de tumultuar o que você não tem, às vezes, ideia e não pode, assim, ignorar. Quem foi essa pessoa que foi usado aqui, né, pelo inimigo, pelo capeta, pelo diabo, né? Uma coisa eu posso dizer para você, que não foi usado por Deus, né? Essa pessoa, o nome dela era Demétrios. Veja aí em Atos 19, versículo 24 a versículo 19. 24 a 29, né? Atos 19, 24 a 29. O que esse homem Demétrio fez, né? Eu vou ler para você aqui a Bíblia, mas vou explicar qual era a intenção dele, né? A intenção dele, ele não estava preocupada com a deusa, né, que ele estava defendendo, ele estava preocupado com o lucro. Ele estava preocupado com os recursos que poderiam vir para ele, né, e o quanto ele iria perder de dinheiro, né? Então, para isso, ele com esse poder de persuasão, mas não para o bem, né, mas para as coisas negativas, ele vai levar a multidão, ele vai levar muitas pessoas. E aí você vai ver nesse texto aqui, que chega uma hora que a multidão está lá brava com Paulo, está lá falando o nome da sua deusa, e eles nem sabem por quê. Isso está registrado na Bíblia. Veja o poder de persuasão. Então aqui é um ponto que eu posso também explorar, né? Cuidado com as coisas que estão influenciando você. Cuidado com as coisas que tentam passar para você. Você hoje tem muita informação na sua mão. Você hoje, como cristão, você tem a palavra de Deus, você tem o seu joelho, que você vai se ajoelhar para orar. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem irmãos na fé, maduros. E como que você conhece esses irmãos maduros, né? Pelos seus testemunhos, por aqui, pela sua história de vida, pela sua prática do seu dia a dia, né? Então, você só se engana se de fato você deixar ser enganado. Mas é possível? É possível, porque é um espírito de persuasão que te dá a volta com facilidade. Veja aí no versículo 24. Um ourive chamado Demétrio. Estão comigo? Amém? Atos capítulo 19, versículo 24. Leia aí comigo a sua Bíblia. Tá? Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, né? O nome difícil. Reuniu juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse, ele não ficou só contente para ele, né? Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade, estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso, e que quase toda a província da Ásia, diz ele, que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente o perigo de nossa profissão perder a reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina, né? Então você vê que o argumento dele não estava preocupado, ele não era um religioso, o interesse dele era outro, financeiro, grana, dinheiro, meu filho. Ao ouvir isso,
veja o poder de persuasão, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios, grande é Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, olha o que aconteceu, toda a cidade estava em tumulto, uma única pessoa. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Então, observe, querido, se nós percebemos que uma única pessoa pode criar tumulto, e hoje nós temos visto isso, né? Não só mais numa cidade, em um estado, em uma nação, e até a nível internacional, quando se coloca uma mentira falsa, quando se faz uma montagem de um vídeo e assim por diante, né? Então, cuidado com aquilo com que você compartilha. Você tem como pesquisar e saber a verdade. Mas, se uma pessoa consegue fazer isso, e nós acreditamos que o bem prevalece muito mais e é mais forte do que aquilo que é mal, por que nós não podemos, ao invés de tumultuar uma cidade, ao invés de espalhar uma notícia falsa, ao invés de mostrar interesse financeiro, nós podemos influenciar uma cidade com as nossas orações, podemos influenciar o bairro, a rua com que a gente mora com as nossas atitudes, podemos influenciar vidas com a nossa palavra, pregando a palavra de Deus. E eu acredito que o bem sempre será mais forte do que o mal. Então, se você acredita nisso aí, pode dar aí um amém, né? Então, feche os seus ouvidos para a notícia ruim. Feche os seus ouvidos para tudo aquilo que não vai acrescentar em nada. Mas abra os seus ouvidos para as coisas de Deus. Quando você faz isso, querido, você está se separando desse mundo e com isso você estará se santificando. Versículo 32 de Atos 19. A assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Veja agora o finalzinho dessa mensagem. Olhem na sua Bíblia, vê se está assim. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Está assim na sua Bíblia? A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. É igual aquela história, né? Você, às vezes, chega numa fila e aí você pergunta, essa fila aqui de quê? E a pessoa diz, não sei, tem uma fila aqui, eu entrei. É mais ou menos por aí. Veja como que a multidão, que tem tanta força, né, para parar uma cidade, mas é tão fraco em conhecimento, é tão fraco em informação. Esse ano de 2022, nós vamos passar por isso. Você vai ouvir muitas mentiras, né? E compete a nós, que é um ano aí de eleição, de você checar, de você... Hoje existem os órgãos oficiais para que você possa fazer as suas escolhas certas, para que você possa fazer as suas escolhas corretas, né? Então, versículo 34, a metade desse versículo 34 de Atos 19. Todos gritavam uma só voz durante cerca de 2 horas. Você imagina isso, só para você entender. Imagina um estádio de futebol que só há aquele alarde, né? Só há aquele grito na hora do gol, né? Ou quando o time está atacando. Mas você não vai ver, né? Isso durante 2 horas. Então, só para você entender como que essas pessoas estavam com seu coração aqui inflamado, né? Irados, sem saber o porquê. Isso que é interessante, né? Sem saber o porquê. E se de fato
aquela informação que chegou para eles tinha razão ou não, né? Então eles gritavam em uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é Ártemis dos Efésios, né? Então, esse Demétrio, habilidoso na palavra, para persuadir as pessoas, mostrou que o pano de fundo, e que ele mostrava ser uma pessoa religiosa e que estava preocupado com a sua deusa, mas ele deixou bem claro que o motivo era outro, que ele ganhava muito dinheiro com isso, né? Então a questão era financeira. Deixa eu falar isso para você que é importante. Quando nós falamos, querido, de dízimo, de oferta, eu sei que existem muitas igrejas que o interesse é apenas um, financeiro. Por que eu sei? Eu estou falando mal de alguma igreja? Não. Eu estou falando aquilo que a Bíblia diz. Cuidado com os falsos pastores. Cuidado com aqueles que usam da meia palavra, né? E a outra metade ele completa para enganar, e muitos serão enganados até os eleitos escolhidos de Deus. Então, cuidado, né? Porque essas pessoas, por isso que Paulo se afastou, elas contaminam. E ela faz você mudar os seus pensamentos. Quantos filhos, querido, depois que fizeram amizade com pessoas com outros conceitos, com outros pensamentos, hoje não falam nem com os pais, né? Por questão de partido, de time de futebol ou de ideologia. Então, só para você entender que isso não é algo do passado, não. Esse Demétrio, com esse espírito maligno, existe até os dias de hoje. Então, como eu vou saber se a sua vida está sendo influenciada? Eu não sei. Mas eu posso apontar aqui alguns caminhos que são esses. Pessoas com o coração, querido, endurecidos. Pessoas que se fecham para ouvir a palavra. Pessoas que falam mal. Eu posso afirmar com toda a convicção que não é o tipo de pessoa para você andar junto. E se você se escolher, isso não vai dar em boa coisa. Uma única pessoa, versículo 24, Demétrio, causou todo esse barulho. O que falamos mostra o que? A verdadeira intenção do coração. Você quer saber o que a pessoa acredita? Escuta a pessoa. Deixa a pessoa falar. Não questione, deixa a pessoa falar. A Bíblia diz que, e nos orienta, né, que quando o coração está cheio, a pessoa só bota para fora aquilo que o coração está cheio. E aí, veja a orientação em Tiago, capítulo 3. Você vai ver que você também tem uma arma muito poderosa nas suas mãos. E se essa arma não for entregue nas mãos do Senhor, ela poderá trazer coisas danosas para o seu coração. Abre aí comigo em Tiago, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 10. Posso ler? Ok? Está lá no finalzinho já da sua Bíblia, Novo Testamento. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai,
e com essa amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Veja agora esse finalzinho, que é algo para você refletir. Meus irmãos, não pode ser assim. O fato de você entender que essa sua natureza, ela é tendenciosa ao pecado, por isso Jesus morreu na cruz por nós. Você não pode justificar as falhas que todos nós temos, dizendo todos fazem. Para Deus não interessa isso. Para Deus Ele quer saber o que você quer mudar a partir da minha palavra. Se você assim quiser, você vai poder dizer, não, meus irmãos, não pode ser assim. Eu sei que tem coisas que eu ainda não tenho controle, eu sei que tem coisas que eu ainda encontro dificuldade, mas eu não posso me conformar. Não pode ser assim. Não aceita, querido. Quando você não aceita as práticas daquilo que você tinha antes de conhecer o Senhor, você está se santificando. Você está conseguindo entender que para que você possa levar essa vida com Deus, você vai ter que separar aqui dentro do seu coração. Porque você pode estar junto, próximo de a pessoa e não estar junto com ela no seu coração. Você pode estar longe de uma pessoa, mas estar próximo a essa pessoa à distância, aqui no seu coração. Então, essa separação que você faz, ela extremamente pode ser maléfica ou benéfica para a sua vida, né? Então, qual foi a intenção desse homem, né? A intenção de Demétrios era apenas interesse financeiro, né? E aí eu posso dizer para você, querido, quantas famílias hoje estão separadas por esse mesmo motivo financeiro, brigas de herança. Às vezes e eu conheço vários casos assim de empresas brasileiras e aonde a família cresceu e aí eles foram perdendo o princípio de família, de cristão, e se tornaram verdadeiros inimigos dentro da própria empresa, ao qual foi fruto de muito trabalho e da bênção de Deus. E hoje são inimigos, e hoje lutam, né? Odeiam seus irmãos, seus sobrinhos, os seus tios, né? Por questões financeiras. Quantas famílias estão separadas por esse mesmo motivo? Posso afirmar para você que são muitos, querido. Cada um buscando seu próprio interesse pessoal, esquecendo que um dia foram irmãos. Esqueceram que brincaram juntos, que compartilharam da mesma coisa. Será que hoje você pode estar enfrentando isso? E aí você diz, não, mas essa pessoa que é difícil, tá, mas você tem um coração novo. Se alguma coisa tem que partir, né, no sentido para melhorar a situação, talvez não seja a partir de você, talvez não quer dizer que a pessoa vai mudar, não quer dizer que a sua aproximação vai fazer com que a pessoa mude o seu parecer daquilo que ela ainda pensa de você, mas pelo menos eu posso dizer uma coisa, que você está fazendo a sua parte, né? E com isso vai desarmando o coração. Eu entendo que existem pessoas na família que você não consegue conviver com ela. E você precisa se separar, como o apóstolo Paulo fez aqui. Mas não quer dizer que se esse Demétrio ou qualquer pessoa que quisesse ouvir, Paulo iria, não vou falar com vocês que vocês me criaram muito mal. Pelo contrário, Paulo iria rapidamente para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, se santificar é isso, é um ato de amor. Não é porque o outro está certo ou está errado, mas porque você é um servo, uma serva de Deus, né? Eu espero que você esteja me amando com essa mensagem e não me odiando,
com essa palavra, né? Mas também não estou preocupado com isso. Mas a importância, querido, de nós estarmos falando a verdade. Vamos lá, 1 Timóteo, versículo 6, capítulo 6, abre comigo aí. 1 Timóteo, capítulo 6. Então, querido, acho que enquanto você está abrindo a sua Bíblia, 1 Timóteo 6, versículo 10 e 11, deixa eu te dizer, existem situações familiares que são muito complicadas. Então você tem que ir com calma, você tem que orar, você tem que deixar a ansiedade de lado e na hora certa você vai procurar se achegar, tá bom? Versículo 10 a versículo 11 de 1 Timóteo, capítulo 6. Olha o que está escrito aí a respeito do dinheiro e o motivo da confusão, de tanta confusão. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. A questão não está no dinheiro, tá? Então, se você acha que dinheiro não traz felicidade, dá o seu dinheiro para mim e vai ser feliz. A questão não está no dinheiro. A questão está no amor, no apego, na ganância. E às vezes esse amor ao dinheiro é tão grande que a pessoa abre mão de comer algo bom que ele gosta, que está com desejo, que ele trabalhou para isso, mas para não gastar. E esse amor é tão enraizado no coração que eu conheço alguns empresários que têm uma condição de ter uma vida mais digna, mas você olha para a pessoa, você vê um espírito de miséria. Não tem básico, não tem uma condição mínima. Não é por falta de dinheiro. Eu ouvi de um empresário que depois de passar muita dificuldade e vencer na vida, ele disse, nunca mais eu vou passar por isso. Se eu tiver que trabalhar a minha vida inteira, 24 horas eu vou fazer, mas eu não quero ser humilhado. E a pessoa às vezes não percebe, né, que foi aquela dificuldade que fez com que ele chegasse a esse ponto de sucesso. Ele não percebe que aquela dificuldade foi Deus trabalhando a vida dele. Ao invés de fazer uma leitura positiva, ele faz uma leitura ruim, negativa, e se apega, né, a todas as suas forças àquela conquista para não passar por aquilo. Então, essa questão desse apego ao dinheiro é algo extremamente difícil, né, de você tirar do coração da pessoa. Falando você não consegue. Eu aqui não consigo convencer você disso. Mas eu conheço alguém que foi capaz de convencer muitas pessoas. Convenceu um fiscal que roubava. E roubava muito. E ele, quando teve um encontro com Jesus, ele falou assim, Senhor, eu vou restituir tudo que eu tirei dessas pessoas. Ele tirou o amor por esse dinheiro, porque o Espírito Santo o convenceu. Essa pessoa foi o Zaqueu. Vai lá ver a história de Zaqueu, você vai entender o que eu estou falando. Paulo, mais uma vez, nos ensina como viver o reino de Deus. Ele ensina que há uma maneira simples de se preparar para viver uma vida santificada. Está aí no versículo 11 de 1 Timóteo 6. Você, porém, homem de Deus, olha só, novamente ele vai fazer aquilo que ele fez, né, lá no livro de Atos. Fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a
a fé e o amor, a perseverança e a mansidão. Vocês, porém, versículo 11 de 1 Timóteo 6, você, porém, homem de Deus, aqui está se referindo à natureza humana, não ao sexo masculino, né? Homem de Deus, fuja de tudo isso. Fuja desse amor, dessa ganância, desse poder, dessa questão de se enriquecer, de mostrar, de querer mostrar para as pessoas o quanto você é bem sucedido. Você não precisa disso. Fuja de tudo isso e busque a justiça. Que justiça? Dos homens? Não, a justiça de Deus. A piedade dos homens? Não, a piedade de Deus. A fé em Deus, o amor de Deus, a perseverança em Deus e a mansidão naquilo que a palavra nos ensina. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Rapidamente aí. Deixa eu ver aqui a hora. 19 horas e 14 minutos. Tá? Vamos ver aí o que diz em Filipenses, capítulo 4. E depois vamos para Provérbios 15. Então, Filipenses 4 e depois Provérbios 15. Então, enquanto você está procurando, tá? Quantas pessoas você conhece ou você mesmo? O Espírito Santo está falando com você aqui agora. A irmã Raquel, que veio trazer uma palavra para as mulheres, eu estou usando aqui dessa conversa para que você deixe aberto já a sua Bíblia, Filipenses 4 e Provérbios 15. A irmã Raquel, que é lá de Goiânia ou Goiás, eu sempre faço confusão, de Anápolis, ela mora em Anápolis. Ela deu um testemunho dizendo assim, que a igreja dela tem um sítio. E ela falou assim, interessante que esse lugar onde tem um sítio não foi comprado com o dinheiro da igreja. Era uma pessoa, não sei se era cristã ou não, ela tinha muitas terras. Então, ela dividiu essas terras em vários alqueires ou lotes, eu não sei como, né? E foi fazendo doações para as igrejas e para as famílias, e ali, naquele local, ela deixou ali uma cidade. Olha que interessante. Provavelmente essa pessoa já deve ter partido, mas até hoje conta os atos daquilo que a pessoa fez. Então, veja como isso é importante, querido. Durante essa caminhada, você vai passar, mas o seu legado, as suas atitudes, elas não serão esquecidas. Filipenses 4, versículo 8 e 9. E motiva a colocarmos coisas boas no coração. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, olha o ensinamento que está aqui em Filipenses para nós. Quer viver uma vida mais próxima de Deus? Está aí em Filipenses. Veja as coisas que você está colocando no seu coração. Se você coloca falta de perdão, as doenças que isso vai gerar inúmeras, que você não consegue nem mensurar. O ódio por alguém que fez algo ruim, que você tem motivo para ter esse sentimento, não vai acrescentar em nada na sua vida. Pelo contrário, só vai deixar você amargurado. Então, se aquilo que a pessoa fez foi ruim para você, guardar ódio ou ressentimento é guardar justamente aquela pessoa que você não quer sendo lembrado 24 horas na sua vida. Então, veja
as condições para que você possa ter um coração separado para Deus. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, existe aqui a nossa decisão, né, de colocar algo no nosso coração, e que através dessas nossas decisões sermos exemplos para outra pessoa, né? E isso vai levar o que? Essa pessoa a buscar a Deus. Essa pessoa é diferente. Essa pessoa, eu gosto de estar perto dela. Essa pessoa me faz sentir bem, né? Provérbios 15, versículo 1 a 4. Preste atenção nesse texto. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida, dura, desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derramam insensatez. Provérbios 15, 1 a 4. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Essa só é a parte que a gente gosta de falar, né? Observando atentamente os maus e os bons. Não está apenas em toda a parte, está observando. E esses maus e bons pode ser uma única pessoa, né? Não são só as pessoas ruins e do lado direito só as pessoas boas, não, né? Quantas coisas, né, que o Senhor, os olhos do Senhor está vendo em nós, que existem caminhos maus, que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Você pode mudar, você pode ser diferente, você pode contar uma nova história, você pode ter uma experiência de vida maravilhosa. Então, o meu desejo, querido, para você é que possa ser essa pessoa assim fortalecida em Deus, né? Mais uma vez a palavra de Deus entra aqui em ação quando você vai ver diante de um estrago todo, essa palavra branda, essa palavra mansa, que nós precisamos aprender. Quando você, querido, diante de uma situação que te irrita, que o sangue sobe na cabeça, né? Que você fica vermelho, irado, e você consegue ter controle, nem que sabe, depois você vai para um lugar, chora, desabafa com o Senhor, você não está mentindo, mas naquela hora você consegue ter o controle. Isso mostra o quanto Deus, né, tem sido com você, o quanto Deus tem assim mudado a sua vida. Então, veja, essa palavra aqui em Provérbios, logo no início, né, o versículo 1, capítulo 15, a resposta calma ou branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Demétrio, ele trouxe uma palavra branda ou ríspida, lembrando que ele trouxe ira para aquelas pessoas, né? Ao ponto do povo ir lá tirar 2 companheiros de Paulo à força para apedrejá-los, com um ato de violência. Então mostra o quê? Violento. Mostra que Demétrios teve uma atitude dura. Isso trouxe ira para aqueles que estavam ali e influenciou outras pessoas. Mas a resposta calma desvia o furor. Então eu quero agora mostrar para você, no versículo 35 a 41, a palavra de Deus em ação. Eu não sei se esse escrivão aqui ele estava defendendo o reino ou não, mas pela sua argumentação, e o escrivão já naquela época não era uma pessoa, tinha a sua influência na sociedade, mas não era do alto escalão, tá? Era um serviçal dentro de uma área nobre da cidade. Mas veja o que esse homem vai fazer, né? Atos 19, versículo 35 a 41. O escrivão da cidade
O que ele fez aí? O que está na sua Bíblia? Atos 19, 35. Acalmou a multidão. Imagina isso. Acalmar uma pessoa enfurecida é fácil? Não é. Porque a pessoa não consegue ouvir, né? Ela não consegue se escutar. Imagina uma multidão. Então eu vejo, através da vida desse escrivão, a mão de Deus atuando e mostrando o que é a prática da palavra. E aí é interessante, porque às vezes muitos não conhecem a palavra, mas os princípios que eles praticam, são os princípios bíblicos, e por isso que funciona, mesmo a pessoa não sendo cristã. Ou seja, a palavra do Senhor, meu querido, é poderosa. Você pode dar um aleluia aí, você pode dar um glória a Deus. Eu estou sentindo falta disso, né, de ouvir aí a sua voz, né? Então ele vai dizendo, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalme-se e não façam nada precipitadamente. Então ele vai falar um pouquinho agora sobre leis. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Então, mostra que ele não era uma pessoa da fé, mas ouvindo a mensagem, possivelmente ali já estava sendo convencido a fazer parte do caminho, né, como era dito, a ser um cristão. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsulos. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública, ou seja, isso ainda pode se virar contra nós, por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, porque não teria base na lei deles, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Veja, querido, talvez você não perceba, mas às vezes nós acabamos botando mais lenha na fogueira, né? E aquilo que era a oportunidade para você santificar, mostrar que você é diferente, você acaba compartilhando às vezes de coisas reais. O escrivão aqui não estava fugindo do assunto, mas ele trouxe aquele povo para a realidade, acalmou a fúria daquelas pessoas, e aí veja o poder da palavra de Deus, mesmo essa pessoa não sendo cristã. Mas a palavra branda, né, ela tira ali todo o furor, conforme diz aqui em Provérbios, né? A resposta calma, ou a palavra, né, calma, branda, desvia o furor. Então, meu desejo, querido, que você, cada dia, se prepare para se despedir dessa impureza do nosso coração, do meio que nós vivemos, das influências que chegam 24 horas, das coisas que o inimigo mesmo da nossa alma bota no nosso coração. E cada vez mais você se prepare para viver uma vida de santidade. Uma vida separada. Uma vida que quando você está andando, você possa estar dizendo, Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Se você passa e vê um acontecimento, sexta-feira eu passei no lugar e um ônibus estava sendo em chamas, né, correndo risco.
eu não tirei foto, olha aqui o que eu estou vendo atualmente, né? Agora, nada disso, eu não sou repórter. Mas eu orei, Senhor, livre esses profissionais, os passageiros, o motorista, a causa, nem sei o motivo, mas ali estavam profissionais, que aqueles pneus, eles estavam tentando esfriá-los para que não explodisse, estavam tentando no seu trabalho, mas correndo risco. Né? Veja, querido, quantas coisas nessa caminhada você pode mudar o rumo quando você ora, quando você intercede e quando você busca o Senhor. Isso é viver uma vida de santidade, é ter uma atitude diferente. Essa semana, um amigo que não é da mesma fé nossa, não é um cristão, ele estava dizendo: meu amigo Emilson, ora por mim, eu estou passando por essa dificuldade, eu preciso de oração. Coisa que até há pouco tempo, né, jamais era colocado isso, né, nas nossas conversas. Então, à medida que você vai caminhando com Deus, querido, as pessoas que Deus coloca ao seu redor, você pode santificá-las pelo seu tipo de vida, mas também você pode ser contaminado, sim, né? Se o seu coração estiver fechado para as coisas de Deus. Mas não tenha medo. Maior é o que está em nós. Se você tem uma aliança com Cristo, você não será influenciado, mas você será um influenciador. Por onde você chega, ou por onde você chegar, as pessoas, vai ter alguns que vão se fechar, vai ter alguns que não vão querer, mas o que nós temos visto, que ao longo da história, por onde essa palavra passa, querido, ela faz discípulos, discípulas do Senhor, e mais o povo de Deus está crescendo. Então, você que está nos assistindo, que ouviu essa mensagem, quero agradecer pela sua presença, quero te agradecer aí por esse carinho, quero agradecer pela sua participação. E se você ainda não tomou essa decisão, o que está faltando? Deixa eu ajeitar algumas coisas, deixa eu te dizer, você não vai conseguir ajeitar, porque quando você ajeita uma coisa, outro problema virá. Aqui nesse mundo, querido, não há paz. Mas quando você está em Cristo, você pode experimentar essa paz nesse mundo turbulento. Vamos fazer uma oração? Pai, eu quero te agradecer. Espero, Deus, que essa mensagem possa contribuir para a vida dos meus irmãos. Quero pedir a sua presença, quero pedir a sua fidelidade. Nos ajuda, Senhor, a ver as coisas que ainda influenciam a nossa vida, as nossas vidas, as coisas que ainda nós não percebemos, que ainda temos o nosso coração endurecido, as coisas que nós nos recusamos, mesmo o Senhor estando falando, nosso coração está fechado. Só o Senhor pode abrir esse coração, Deus. Só o Senhor pode convencer o pecador do seu pecado. Senhor, também nos ajude para que a nossa boca, Senhor, não seja uma fonte de maldição, mas uma fonte de bênção. Eu sei que a nossa língua coça, se bobear, a gente está sempre fazendo um comentário malicioso, maldoso, interferindo na vida de outras pessoas, que não é direito de ninguém. Nós não temos o direito de achar ou de dizer o que o outro pensa, mas temos direito de tomar as nossas próprias decisões e orar por aquilo que nós vimos que na palavra não está funcionando, que na palavra não está de acordo com a vida daquela pessoa. Apenas orar. E se Deus assim permitir, no devido tempo, o Senhor há de nos ajudar a encaminhar essas pessoas
Ajuda-nos, Senhor, a ter esse mesmo espírito que esse cristão teve no meio de um tumulto, não tumultuar mais ainda, mas se aquietar, chamar essa responsabilidade para o povo de Deus, porque somente o povo de Deus, mediante a palavra, colocará essas vidas no trilho, no caminho certo, no caminho do Senhor. Pai, eu faço essa oração agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quero agradecer aí pela Helenice Pussi, né, o Bossi, por estar aí conosco. Quero agradecer a cada um dos irmãos que compartilha, que estão nos assistindo. Quero agradecer pelas suas orações, por esse momento de nós estarmos aqui juntos, tá bom? Então, durante esse período, Deus abençoe aí a Michele Vieira, Deus abençoe a Alice, Deus abençoe o Alexandre, nosso membro lá no Rio Grande do Sul. Deus abençoe Timara. Então, querido, nós agradecemos a Deus pela sua vida e lembrando que amanhã eu chamo para que você esteja comigo às 20 horas e na quarta-feira também, às 20 horas e 30 minutos, uma palavra curta e um tempo aí de oração, tá bom? Lembrando que durante esse período nós não temos o nosso culto, que é o grupo familiar às quinta-feiras. Nós temos 2 reuniões online durante a semana, segunda e quarta às 20 horas e 30 minutos, e aos domingos, né? Você será muito bem-vindo no próximo domingo. Pela manhã nós teremos o culto presencial às 9 horas e à noite às 18 horas, como está acontecendo isso agora, às 18 horas, né? Durante esse período de janeiro e até a segunda semana de fevereiro. Então, uma boa noite a todos e que Deus abençoe ricamente. Correrei para ti, meu Senhor, minha